Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse já é o 6º vídeo da série. Nós estamos entrando agora no 5º capítulo da leitura desse livro, Pastoreando o Coração da Criança, do autor Ted Tripp, e foi indicação da minha amiga maravilhosa, Vitória Reis, que faz um trabalho excelente de pedagogia com crianças. E nós vamos então ler agora o capítulo 5, que fala sobre examinar os seus propósitos, algo crucial, né, na educação das crianças. Era um claro, refrescante e estimulante dia de outono. Apesar da leve chuva, era festivo, um típico dia de festa no oeste da Pensilvânia. A banda tocava. Todos os grupos, desde os futuros agricultores da América até os veteranos das guerras estrangeiras, marchavam no desfile. Debaixo de nosso guarda-chuva, estávamos com frio, mas como se poderia abandonar uma diversão tão tradicional? No ponto final do desfile, havia uma tropa de pequenas balizas, na idade de 3 a 5 anos. Uma, que estava entre as últimas, chamou a minha atenção. Então, balizas, aquelas garotinhas que ficam fazendo, tipo, uns malabarismos no desfile, né? Uma, que estava entre as últimas, chamou minha atenção. Ela parecia ter menos de 3 anos de idade, ou seja, com a idade abaixo da média de todas as outras. Sua fantasia mínima a deixava exposta à chuva e ao frio. Ela chorava, e enquanto a tropa marchava na chuva fina, ela quebrava o alinhamento e corria para sua mãe. Sua mãe a empurrava continuamente de volta para o seu lugar no desfile. Nunca esquecerei do senso de desespero e confusão nos olhos daquela pequena menina, enquanto passava por nós, marchando e soluçando. A atitude dessa mãe implicava em alguns objetivos de educação. Podemos concluir que ela queria que a sua filha se tornasse bonita e solicitada. Ela sabia que não se pode começar cedo demais a preparar um filho, a fim de atender aos seus sonhos de infância. Isso era importante para a mamãe. Não é necessária muita imaginação para avaliar a agenda daquela mãe ou pensar como essa garota passou a sua infância. Não conheço a mãe em questão. Não tenho certeza de seus objetivos específicos ou quanto ela tinha consciência das coisas que a levaram a fazer sacrifícios, correr ao lado da tropa, curvando-se, suplicando a sua filha que segurasse corretamente o bastão e se mantivesse na linha do desfile. Porém, estou certo disso. Ela tinha objetivos para sua filha. Todos nós temos. Há objetivos que dirigem nossas escolhas enquanto criamos nossos filhos. Algumas pessoas conseguem articular seus objetivos, outras podem ser inferidas através das escolhas feitas pelos pais. Agora vamos falar sobre objetivos não bíblicos e o autor vai listar alguns deles aqui. Os pais querem que os filhos tenham sucesso para que possam sair-se bem e viverem vidas felizes e confortáveis. Este desejo por sucesso tem uma forma e uma definição diferente para pessoas diferentes. Mas todos os pais querem que filhos sejam bem-sucedidos e felizes. Queremos que eles tenham vidas adultas, cheias de oportunidade e livres de problemas. Seja qual for a nossa definição de sucesso, desejamos sucesso para nossos filhos. Estamos bem conscientes de que a forma como são criados tem muito a ver com o sucesso futuro. Existem muitas maneiras utilizadas pelos pais a fim de conseguir atingir este sucesso. Ajudar pais a produzirem filhos bem-sucedidos é uma indústria crescente. Centenas de livros apontam o caminho do sucesso. Programas são desenvolvidos e lançados no mercado. Especialistas em psicologia, teologia, educação, atletismo e motivação já desgastaram as suas audiências. Ou seja, ninguém aguenta mais falar disso e ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Vejamos várias formas de preparo dos filhos para que sejam bem-sucedidos. Primeira forma de preparo, desenvolvendo habilidades especiais.
Alguns pais envolvem seus filhos em uma infindável lista de atividades. Eles os empurram para o judô, futebol, polo aquático, ginástica, natação, aulas de dança e de piano. Estas habilidades não são más e podem ter seu lugar na vida dos filhos, mas avalia-se um pai pelo número de atividades oferecidas ao filho? Avalia-se um filho pelo número de habilidades desenvolvidas? Mesmo que esse ritmo frenético de atividades se revele benéfico, como pai cristão, você não se preocupa pelos valores implícitos ensinados pelos treinadores e instrutores dessas atividades? O envolvimento nessas atividades tem conteúdo bíblico? Os filhos receberão instrução bíblica sobre uma autoimagem correta, o espírito desportista, a lealdade, o comportamento, a capacidade de resistir, a perseverança, a amizade, a integridade, os direitos, a competição e o respeito pela autoridade? Pergunta para você refletir. Obviamente, você deve entender o que é sucesso. O verdadeiro sucesso dependerá das habilidades que estas práticas ensinam. O que é uma definição bíblica de sucesso? E aí, você sabe responder a essas perguntas? Já parou para refletir sobre a resposta delas? Vamos falar sobre ajustamento psicológico. Outros pais lutam mais por objetivos psicológicos. Levados por vívidas recordações de sua própria infância, estão preocupados com o ajustamento psicológico de seus filhos. Livros e revistas assediam estes pais. Na época que o autor escreveu esse livro, o que mais tinha era livros e revistas, né? Ele escreveu nos anos 90, não havia tanto material na internet como a gente tem hoje. Agora são muitos canais no YouTube, muitos influencers no Instagram e por aí vai. Tais escritos proclamam a mais recente psicologia popular. Tudo elaborado para mamães e papais inseguros. Estes gurus prometem ensinar-lhes como construir a autoestima em seus filhos. Você já notou que nenhum livro promete ajudar a produzir filhos que estimem os outros? Sempre que estimem somente a si mesmos. Coisa para se pensar, né? Como ensinar seus filhos a viverem no reino de Deus, onde o que dirige é servo, se ao mesmo tempo tenta ensiná-los como fazer as pessoas do seu mundo o servirem? Olha só que sutileza. Para os pais que se sentem manipulados, os psicólogos de crianças oferecem estratégias para ensinar seus filhos a serem eficazes em relação às pessoas. Manipulação facilitada. Há ainda outros especialistas que se aproveitam do medo de mimar demais os filhos e prometem filhos que não são mimados. Cada edição mensal do Catálogo do Clube do Livro tem as suas ofertas de psicologia popular para a criação dos filhos. Os pais os compram aos milhões e curvam-se aos especialistas que lhes dizem que tipo de treinamento seus filhos precisam ter. Esta é a pergunta que você necessita fazer. Esses objetivos psicológicos são dignos para os cristãos? Quais as passagens da Escritura conduzem-me a esses objetivos? Outro objetivo que se chama filhos salvos. Conheço muitos pais cuja preocupação é conseguir que seus filhos sejam salvos. Eu conheço muitos que vão por essa linha aqui. Vamos entender o que isso implica. Concentram-se em fazê-los dizer a oração do pecador. Eles querem que seus filhos convidem Jesus para entrar em seus corações. Levam Joãozinho aos trabalhos de evangelismo infantil, clube das boas novas, acampamentos ou a qualquer outro lugar onde alguém venha conduzi-lo a uma decisão de confiar em Cristo.
pensam que se seu filho for salvo, todos os problemas da vida serão resolvidos. Eu já ouvi muita gente com esse pensamento. Às vezes, os pais se sentem assim porque a sua própria experiência de salvação foi marcada por uma transformação completa. E é verdade, a experiência da salvação é de fato assim mesmo. Então, desejam que seus filhos tenham aquela experiência também. Esta é uma questão sensível que precisa ser composta por dois fatos. Não se pode saber com certeza absoluta se uma criança é salva. Quantos não foram aqueles que já fizeram essa oração, já confessaram, já aceitaram Jesus, já disseram, ai pai, aceitei Jesus, recebi o batismo com o Espírito Santo. E com o tempo, os frutos mostraram que não era verdade. Muitas passagens, como a do Senhor, Senhor, e no final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 21 até 23, indicam que mesmo a fé não genuína pode levar alguém a praticar boas ações. E aí que mora o perigo. O coração pode enganar-se. Você já viu algum crente se enganando? Quase não tem, né? Por isso, a Bíblia alerta sobre perigos do auto-engano e exorta a testarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé. E segundo ponto, a profissão de fé em Cristo, proferida por uma criança, não muda as questões básicas da criação de filhos. Os objetivos dos pais devem ser os mesmos. As atitudes que a criança é chamada a praticar são as mesmas. A criança requer o mesmo tipo de treinamento que necessitava antes de ser salva. Então, ela foi salva, mudou dentro, mas não mudou o que ela precisa do lado de fora, entende? Ela terá momentos de ternura e momentos de frieza espiritual. A tarefa dos pais não muda quando a criança faz uma decisão de seguir a Cristo. Então, a criança pode até mudar, mas os pais, o que eles têm que fazer, a missão deles, essa não muda. Há muitas passagens que ensinam a necessidade de pastorear, treinar, instruir e disciplinar seus filhos. Nenhuma destas passagens indica como alvo o levar a criança a pronunciar a oração do pecador ou aceitar Jesus, como a gente fala por aqui. Sobre o culto doméstico. Alguns pais estão persuadidos de que a família que ora unida permanece unida. Então, determinam que terão períodos de leitura bíblica diária. Cada membro da família precisa estar presente. Estão conscientes sobre a necessidade das devoções diárias. Porém, por mais valioso que seja o culto em família, ele não é substituído para a verdadeira espiritualidade. Conheço uma família que nunca deixou de fazer um culto doméstico. Liam a Bíblia e oravam a cada dia. Mas, na vida e nos valores familiares, não havia qualquer conexão entre a rotina do culto doméstico e a prática da vida espiritual. Embora o culto doméstico seja de muito valor, a vida daquela família refletia uma espiritualidade defeituosa. E sobre filhos bem comportados. Alguns sucumbem à pressão de criar filhos bem comportados. Nós os ajudamos a adquirir boa postura e os ensinamos a conversar. Queremos filhos que tenham certas graças sociais. Desejamos que façam os convidados sentirem-se à vontade. Almejamos que possam reagir graciosamente, mesmo sob pressão. Sabemos que estas habilidades são necessárias para sermos aceitos em nosso mundo. Agrada-nos ver estas graças sociais em nossos filhos. Sou um pastor que criou 3 filhos e com certeza não tenho nada contra crianças bem comportadas. No entanto, ter crianças bem comportadas não é um objetivo digno. Este é um grande benefício da criação bíblica de filhos,
porém é um objetivo secundário. Você não deve reagir ao comportamento de seu filho para agradar alguém. As tentações para se fazer isso são numerosas. Todo pai já enfrentou a pressão de corrigir um filho ou uma filha porque outros achavam apropriado. Talvez você estivesse com visitas quando o Júnior fez ou disse algo que você interpretou como inofensivo, mas que foi inquestionavelmente mal entendido pelos visitantes. Atingido pelos punhais de desaprovação de seus amigos, você sentiu a necessidade de corrigir Júnior por causa dos outros. Se consentir com este proceder, seu foco na educação se tornará o comportamento. Tal atitude atrapalhará o lidar biblicamente com o coração de Júnior. A questão crítica torna-se que os outros pensam e não o que Deus pensa. A correção paciente e santificada é reprimida pela urgente pressão de mudar o comportamento. Se o seu objetivo é crianças bem comportadas, você está aberto a centenas de tentações que o levam a buscar o que é conveniente. O que acontece à criança cujo treinamento é levá-la a fazer tudo que é apropriado? Quando ser bem comportado está desvinculado das raízes bíblicas do servir, as boas maneiras tornam-se um clássico instrumento de manipulação. Seus filhos aprendem a manipular os outros de modo sutil, mas profundamente dirigido ao proveito próprio. Alguns filhos se tornam manipuladores sórdidos e desprezam os menos educados. Outros, vislumbrando além da falsidade e da hipocrisia, tornam-se rudes e vulgares, rejeitadores dos padrões culturais. No final dos anos 60 e início dos 70, muitos jovens, começando a vida adulta, rejeitaram a etiqueta social na tentativa de serem reais e simples. Foi onde veio aquela onda de rebeldia, né? Lembra disso? Qualquer dessas reações é uma consequência de boas maneiras desassociadas da âncora bíblica de ser um servo. Sobre a boa educação. Em meus anos como administrador de escola, encontrei muitos pais cujo objetivo era a boa educação. Estes pais são esforçados, trabalham com seu filho durante horas, a cada noite, treinam e preparam, encorajam e avisam, não param até que a sua criança seja bem-sucedida. O objetivo é que ela obtenha os prêmios acadêmicos e o reconhecimento escolar. Tem a convicção de que a educação traz o sucesso. Infelizmente, muitas pessoas desiludidas e machucadas são integralmente educadas. É possível ser bem educado e ainda não entender a vida. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que entende mais a vida do que muitos que tiveram uma ótima educação, talvez mesmo sendo até mesmo analfabetos. Eu já vi isso acontecer. E sobre o controle. Alguns pais realmente estão sem um objetivo nobre. Simplesmente desejam controlar seus filhos. Querem que seus filhos raciocinem, comportem-se, sejam bons, sejam legais. Contam a seus filhos como tudo era diferente no tempo em que eles foram criados. Frequentemente empregam os métodos de disciplina testados e verdadeiros que seus pais utilizaram e pareceram funcionar. Desejam filhos controláveis, requerem que façam o que é certo, seja qual for o significado disso no momento. Em última análise, seu alvo é controlar seus filhos. Exortação bíblica contra a influência cultural. Qualquer estudante do Velho Testamento sabe que Deus se preocupava com a suscetibilidade de Israel à influência do povo de Canaã.
Deus ordenou a Israel que expulsasse as nações sem mostrar compaixão. Ele sabia que se o povo de Canaã vivesse ao lado deles, Israel se perderia. De modo semelhante a Israel no Velho Testamento, estamos sujeitos à poderosa influência da cultura. Assim como Israel, precisamos rejeitar as coisas da cultura que são abomináveis ao nosso Deus. Por um lado, devemos estar dolorosamente conscientes dos objetivos não bíblicos, tais como os esboçados nesse livro. Por outro, é urgente abraçarmos os objetivos das Escrituras. Há tantas áreas nas quais os filhos necessitam de direção. Qual objetivo é amplo e flexível o suficiente para se adequar a todos os estágios do desenvolvimento infantil? Que objetivos bíblicos gerais poderão guiar e concentrar sua visão da vida e, portanto, a educação dos seus filhos? Qual seria um objetivo bíblico válido? Objetivo bíblico abrangente. A primeira e mais conhecida pergunta do Catecismo Menor de Westminster responde à questão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você que não sabe o que é o Catecismo Menor de Westminster. Falta você estudar um pouquinho de teologia. Então, se dedica um pouquinho nessa área. Esse é um escrito, uma conclusão que algumas pessoas chegaram sobre o que é a nossa fé. Evangélica, protestante, chame como você quiser chamar. Por que você crê nas coisas que você crê? O que você crê de fato, de verdade? Você sabe nomear essas coisas? Se você não sabe, tá na hora de começar a refletir um pouco sobre isso. Fecha parênteses. O catecismo diz o seguinte: qual é a finalidade principal do homem? Você sabe responder? Esse escrito já respondeu. Diz assim: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Existe qualquer outro objetivo mais digno? Você está disposto a começar aqui com seus filhos? Você deve equipar seus filhos para que vivam e atuem em uma cultura que abandonou o conhecimento de Deus. Se ensiná-los a usarem suas habilidades, aptidões, talentos e inteligência para fazerem suas vidas melhores, sem referência a Deus, você os distancia dele. Se seus objetivos são outros, além de a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, você os ensina a atuarem na sociedade segundo as condições dela, segundo as condições da sociedade. Como fazemos isso? Cedemos aos seus desejos e vontades. Ensinamos-lhes a deleitarem a sua alma indo a lugares e tendo atividades. Procuramos satisfazer seus desejos por emoções. Enchemos as suas jovens vidas com atividades que os distanciam de Deus. Então parece inofensivo, mas olha o que está trabalhando no coração da criança. Damos-lhes bens materiais e nos alegramos quando deleitam-se nessas posses. Então, esperamos que, de alguma forma, no decorrer dos anos, percebam que a vida abundante se acha somente em conhecer e servir a Deus. Em termos de orientação religiosa, estamos treinando-os na idolatria do materialismo. Anos gastos em negar a importância de uma profunda convicção na verdade da Escritura não desenvolverão uma piedade santa durante a adolescência ou no início da vida adulta. Depois querem colocar a culpa na adolescência em si. A adolescência faz com que as crianças mudem, se afastem de Deus, se afastem da igreja. Não é de admirar que percamos nossos filhos.
Nós os perdemos porque falhamos em pensar claramente sobre a finalidade principal do homem. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Portanto, seu objetivo em cada circunstância precisa ser o de expor a visão bíblica diante dos seus filhos. Desde seus primeiros anos, deve ensiná-los a verem a si mesmos como criaturas feitas à imagem de Deus, criados para Deus. Necessitam aprender que só encontrarão a si mesmos se encontrarem a Deus. Seu filho deve crescer no entendimento de que uma vida real é experimentada ao colocar-se diante de Deus, dizendo: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Fazendo referência ao Salmo 73, 25. Se é isso que você deseja para seus filhos, então assegure-se de que o conteúdo do dia a dia se encaixe nesse objetivo. Sobre mensagens duvidosas. O Salmo 36 afirma que é somente na luz de Deus que vemos a luz. Porém, apresentamos um mundo diferente aos nossos filhos. Em nossa tentativa de ajudá-los a se adaptarem à cultura que não conhece a Deus, estabelecemos objetivos e modos de resolver os problemas da vida que não são bíblicos. De fato, nós os treinamos para não pensarem biblicamente. Esses padrões de pensamentos e hábitos de ação não bíblicos estão na contramão dos objetivos de uma pessoa que vive para a glória de Deus. Por exemplo, se você ensina a obedecer e a se comportar a fim de ser aprovado por você e pelos outros, apresenta um objetivo não bíblico. Deus afirma que devemos fazer todas as coisas para a sua glória, porque os seus olhos estão sobre nós e Ele é o recompensador dos justos. As pessoas gostam de uma criança obediente, mas não se pode tornar o benefício secundário da obediência a razão principal para a obediência. Outro exemplo pode ser útil. Que conselho você dá ao seu filho quando ele se defronta com crianças agressivas na escola? Muitos pais aconselhariam seus filhos que respondessem com dente por dente. Sabe? Olho por olho, dente por dente. Que seguissem o padrão de retribuir o mal com o mal. Outros ensinam seus filhos a ignorar uma barra pesada. Mas esses conselhos são bíblicos? De fato, não. Deus nos instrui a retribuir o mal com o bem e a confiar-nos aos cuidados protetor de um Deus que diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, como diz lá em Romanos 12, 19. O conselho bíblico leva a criança a confiar-se ao cuidado e proteção de Deus. Ensina a ser sensível com as necessidades do ofensor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Diz lá em Romanos 12, 20. A sabedoria bíblica ajuda a criança a lembrar que Deus ordena abençoar os que nos amaldiçoam. Difícil ser cristão assim, né? É fácil ser cristão ao colocar uma frase bonita, motivacional. Você é uma filha amada de Deus. Aí é fácil ser cristão, mas e na hora de praticar isso daqui? Aí é que mostra-se quem é o cristão de verdade. Em resumo, é o tipo de conselho que só funciona à luz da revelação bíblica, pois dirige a criança a Deus e não aos seus próprios recursos. No próximo capítulo, vamos pensar novamente a respeito desses objetivos, à luz da finalidade principal do homem. Agora vamos àquela sessão de aplicação prática, onde o autor coloca algumas perguntas para que você reflita sobre as respostas sobre elas. Você conseguindo responder elas, você consegue estabelecer no seu coração aquilo que foi estudado aqui nesse capítulo. Vamos lá? Primeira pergunta: como você define o sucesso? Como seu filho
completaria esta frase? O que mamãe e papai esperam de mim é... Segunda pergunta. Se você está pressionado e sendo derrotado pelas práticas que exemplifiquei como objetivos não bíblicos, quais objetivos não bíblicos influenciam a criação de seus filhos mais adversamente? 3. Lembre-se, você é uma influência formativa para seus filhos. O que motiva a sua vida? O que impulsiona no dia a dia? O que você teme, ama ou o que te deixa ansioso? Quais são os valores ensinados na sua casa? 4. Assim como Israel no Velho Testamento, você é afetado pela cultura ao seu redor. De que maneira a cultura influenciou sua visão de criar filhos e seus objetivos para com eles? Quinta pergunta. Você está em harmonia com a ideia de viver para a glória de Deus? Esse pensamento pulsa dentro de você ou é apenas uma ideia religiosa banal? Sexta. Quais são os métodos sutis que você é tentado a ensinar seus filhos a viverem na sociedade sob as condições que esta impõe? 7. Quais mensagens duvidosas você envia a seus filhos? Por exemplo, o que me importa é o que você faça o melhor que puder. Ou, não quero mais ver um C no seu boletim escolar. Outro exemplo, a vida não consiste na abundância de posses. Versus, você nem imagina o que eu comprei para você. Falando de um bem material. 8ª, o pastoreio espiritual verdadeiro é uma questão de nutrir, não apenas de gastar energia para salvá-los. Como isso afetará as suas ações para com seus filhos? E 9ª e última pergunta, as regras familiares, faladas ou não pronunciadas, são consistentes com a verdadeira espiritualidade? Estimulam a viver para a glória de Deus? E assim fechamos o 5º capítulo. Logo mais a gente volta com o capítulo 6, que será sobre modificar os seus objetivos. Se você deseja entrar em contato comigo, me manda um direct lá no meu Instagram. Eu sou pastora e terapeuta e eu posso te ajudar. Se você quiser marcar uma sessão, a agenda tá aberta e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo capítulo.